Vamos aos comentários, vamos ler isto assim, coisa e tal. Esse desafio das frases era fixe vir acompanhado com os vídeos depois deles acertarem. Mas acho que não temos direitos de autor, não sei. Ainda nem vi o episódio, acabou de sair, mas a minha aposta é que o Zorlac se fartou de falar mal da gestão do Farioli. Eu, como portista, ficaria revoltado, mas dou-lhe os meus parabéns, falou mal dele e gerou dinheiro e entretenimento com isso. Eu também falei mal e não ganhei nada. Cá está os fãs do Farioli, não se pode criticar o Farioli. É o mesmo que falar mal do Ventura para os gajos que votam no Chega. O Ventura pode fazer a merda que quiser, pronto. Essa da bomba do Pinto da Costa é icónica, sou portista, falta aí um de nós a representar, tendo isso gosto muito dos vídeos. Concordo. Na minha opinião, o Zorlac toca aqui em 2 pontos que, na minha opinião, são tópicos extremamente interessantes que não vejo assim tanta gente a frisar. O primeiro é ter feito o balanço do rácio de contratações assertivas esta temporada. Demonstra que os departamentos de scouting estão cada vez mais a trabalhar ao pormenor e com uma melhoria na taxa de assertividade, o que só abona a favor do futebol português. O outro ponto é o facto de ser absolutamente surreal bater-se um recorde mundial para se manter o mesmo presidente. Há coisas difíceis de explicar. True, mas ainda não se sabe se mantém ou não. Sou adepto do Grande Porto. No jogo contra o Nottingham sou de acordo com o Zorlac. O Farioli foi cagão. Olha! É caralho! Percebo a ideia de entrar com o Rosário, mas a perder desde os 20 minutos o Farioli tinha que mexer aos 35. Não, também não. Até aos 45. Visto que até então o Porto não reagiu sem ideias ofensivamente. Contra o Moreirense o Porto deu uma parte de avanço, mais ou menos. Eu acho que o Porto tentou, não conseguiu, não teve muita criatividade, não teve performances individuais também muito felizes. E também mérito o Moreirense. Os primeiros 45 minutos foram fracos. Moreirense pôs-se a vencer no primeiro remate enquadrado e encostou-se às boxes, e com um chouriço. Porto sem velocidade, sem criatividade, muito fixo nas posições. Na segunda parte já vimos um Porto diferente, agressividade nas segundas bolas, bola assim mais rápido dos pés dos centrais, velocidade, objetividade no ataque. Na minha opinião, o Farioli retirou o Samu para responder à substituição do Moreirense. Isso foi o que disse o comentador, mas eu não sei se foi isso. Eles colocaram o terceiro central para anular o Denis Gul Samu. Na resposta, o Farioli tira o Samu, coloca o extremo para voltar a dar largura e esticar o jogo. Uma boa semana para os 3 e forte abraço. Tá bem, mas esticavas na mesma se metesses a extremo uma hora. Acho eu. Boa semana para os 3, forte abraço e Porto campeão. Sim, senhor. Porto campeão não. Mas pronto, está bem. Muito bem, maltinha. Gostei muito da análise sobre as eleições do Benfica. Está bem. É o iceberg. Foda-se, este é da casa. Um portista neste programa era preciso para ontem já. Querem a opinião dos portistas e que tal meterem lá um? Assim fica fácil criticar e dizer o que se quer sem contestação. Não é o objetivo do podcast. As pessoas não entendem essa merda. O objetivo do podcast é, independentemente do clube, as pessoas falarem de uma forma assertiva e justa e não clubista do que tiverem de falar. Obviamente é importante saber-se do clube, para quando se fala do respectivo clube, ter a parte da componente mais sentimental. Pronto. Que pode acontecer. Eu posso falar do meu Sporting mais sentimentalmente ou mais friamente. Certo? Pronto. Portanto, é importante saber-se o clube, mas não é assim tão importante haver um de cada clube e o caralho. Aliás, isso é o protocolo dos programas todos e depois o que acontece é que cada um está a puxar a brasa à sua sardinha e é uma vergonha. Pronto, portanto a ideia do podcast não é bem essa. Não estou a dizer que um portuguista não ficássemos bem porque teríamos acesso à tal visão mais sentimental do portista. Mas a intenção do podcast não é essa, é fazer uma coisa contra aquilo que é convencional do ponto de vista de discurso e do ponto de vista daquilo que é visto por nós como sagrado no futebol. E que é extremamente maltratado por toda a gente, inclusive presidentes dos nossos principais clubes, mídia e etc. Sou portista e o Porto já começou a ser topado nesta forma de jogo do Farioli. Temos que começar a ter novas abordagens para surpreender os adversários, senão o jogo fica neste ritmo devagar, à espera de bolas nas costas dos defesas ou um passo para os extremos. A solução da entrada do Caramo era exatamente não ter entrado e por uma hora a extremo e ter deixado Samu e Gul. A solução da entrada do Caramo era exatamente não ter entrado e por uma hora... exato, isso foi o que eu disse, exatamente. O Nottingham é claramente dos principais candidatos a vencer a Liga Europa. Creio que até na casa de apostas ter odd igual ou mais favorita do que o Porto. Está bem, puto, mas isso só estás a olhar para o budget. O Nottingham nem sequer é favorito para ir às competições europeias em Inglaterra. Foda-se, e está a jogar mal que dói. Mas tem um budget descomunal, como qualquer equipa da Premier League e como para aí 8 equipas do Championship. E não quer dizer que a gente não tenha. Aliás, porque isto não é de agora. Essa merda do Nottingham joga muito porque investiu 200 milhões, isso é uma tanga. Porque nós não é há 2 anos, ou há 5, ou há 10, que com budgets muito inferiores a muitas equipas europeias, temos equipas com uma qualidade muitíssimo superior. Mas muitíssimo superior. Foda-se. E quando a gente fala do Porto, não estamos a falar de uma equipa portuguesa. Estamos a falar da melhor equipa portuguesa na atualidade a jogar a bola. Foda-se. O Porto jogou mal em Inglaterra, nunca esteve perto de vencer, ok.
mas deveu-se a querer jogar o jogo do estilo do adversário. Com a intensidade e fisicalidade, aspectos que fomos bastante inferiores, e ainda assim não fossem os 2 penaltis, o Porto empataria o jogo. Duvido. Porque o Nottingham a ganhar 1-0 não é um Nottingham 0-0. O Nottingham pode não ter equipa de Champions, mas de Liga Europa é. True. Mas o Porto tem equipa de Champions. Quem é que acha que o Porto não vai à Champions esta época por causa da próxima época por causa da equipa que tem esta época? Quem é que acha que o Nottingham Forest vai à Liga Europa da próxima época? Mano, eu acho que este pessoal escreve antes de pensar, caralho, porque isto é um raciocínio lógico óbvio. Para o Nottingham ser uma equipa de Liga Europa, tem que ser uma equipa de Liga Europa esta época. O Nottingham fica na Liga Europa esta época? Pela Premier League? Dificilmente. O Porto fica fora da Champions? Dificilmente. Então pronto, tens aí. Eu não reajo à donation. Já vejo. Deixa-me só ver isto, inclusive. Carnuno, houve uma adesão de 58% dos sócios às eleições. Imagina que apenas, mais ou menos, porque pode haver falcatruas. Já vi uma notícia que estava a haver investigações e que havia claras suspeitas. Imagina que apenas os outros 42% votam nesta segunda volta. Todos os seus votos são uma incógnita. É impossível prever o que se vai passar. Impossível. Há um nível de imprevisibilidade que está lá. Mas as pessoas que votaram Rui Costa vão voltar a votar Rui Costa. E as pessoas que puderam votar na primeira volta, que poderão votar na segunda volta, que votaram Rui Costa, vão lá votar Rui Costa outra vez. E a margem do Rui Costa foi bastante segura, chamemos-lhe assim. Portanto, impossível fazer alguma previsão. Há um nível de imprevisibilidade, como é óbvio. Mas podem-se fazer algumas especulações. Como disse o Zorlac, acho vergonhoso tanto voto para no final continuar igual. True. Mas não é por isso. É porque o Rui Costa é uma vergonha. Foda-se. A maioria dos benfiquistas tem medo da mudança. Por mim, tem que conhecer projetos para votar da melhor forma. Não se pode só votar porque a bola entra ou não. E não se pode votar pelo nome que a pessoa tem. Mas isso também a gente não pode criticar. Porque o Benfica levou 3-0 do Newcastle, não ganhou no Dragão e o Rui Costa ganhou na mesma. Se tivesse ganho esses jogos, por exemplo, tivesse ganho ao Chelsea, aí tipo, se calhar cheirava que, olha, os resultados desportivos salvaram o Rui Costa. Mas não cheira. O que cheira é que se calhar o projeto e o nome do Mourinho safou bastante. Como portista, não considero que o Porto esteja numa má fase. Claro, é uma equipa com uma matriz de jogo e dinâmicas bem definidas e é natural que com o decorrer da época os adversários passem a conhecer melhor essas dinâmicas e se preparem de forma mais eficaz contra o Porto. Óbvio. Importa também referir que até agora o Porto venceu todos os jogos fora na Liga e logo contra as equipas que, a meu ver, praticam atualmente o melhor futebol. Sporting, Gil Vicente, Moreirense, Rio Ave. Todas elas na metade superior da tabela. Para fechar esta primeira volta, diria que os jogos mais perigosos, em teoria, são já os 3 próximos. Já os próximos 2, desculpem. Braga, em casa, e Famalicão fora. Bem como o último jogo da primeira volta nos Açores, frente ao Santa Clara. Estes 2 jogos, frente ao Braga e Famalicão, serão decisivos para perceber se a equipa consegue recuperar rapidamente o ritmo e a consistência a que nos habituou. Até porque o calendário da Liga Europa vai agora ser mais favorável, tendo em conta que o Nottingham era o adversário mais complicado. True. É certo que na segunda volta haverá saídas difíceis à Luz, a Braga e a Guimarães, e haverá ainda a recepção ao Sporting, mas convém lembrar que nem Sporting nem Benfica jogaram ainda entre si, nem tiveram ainda deslocações às equipas da metade superior da tabela. Por isso, mesmo que o momento atual seja de menor fulgor, acredito que é apenas passageiro e que a equipa vai voltar rapidamente à forma habitual. O Sporting já foi a Famalicão, A sensação, e atenção, porque Benfica, Sporting e Porto vão perder pontos contra as equipas que ninguém dá à espera. Perdem sempre, não sabemos quem, não sabemos contra quem, não sabemos quando. Mas já. A sensação que dá em relação às eleições do Benfica é semelhante às presidenciais, tanto candidato e parece que não há nenhum em condições, pode ser uma explicação para o resultado do Rui Costa, talvez seria semelhante se o Marcelo fosse novamente a eleições. Faz algum sentido, não é? Porque o Nuno Lopes não esteve bem nos debates, blá blá blá, portanto é tudo criticável. Também. Um deles é o Luís Filipe Vieira. Foda-se, puta que pariu. E depois o Careca e o Manteigas e o Noronha Lopes, pá, é fodido. O Manteigas esteve melhor na comunicação, mas também teve posturas, pá, uma beca fedidas. Primeiramente,
No que toca ao jogo contra o Nottingham Forest, o Farioli quis bater de frente para frente com o Nottingham no jogo físico e de intensidade, por mais que estes sejam talvez os 2 pontos mais fortes do Porto, Farioli, nunca irás conseguir ganhar na intensidade e fisicalidade a uma equipa de Premier League. Basta ver o jogo contra o Moreirense, que é uma das melhores equipas atualmente no campeonato português, e tentou perder o máximo de tempo até os 88 minutos, para não falar que o Rosário não é nenhum tanque defensivo que ninguém passa por ele. Se fosse, por exemplo, um Palhinha, se calhar faria mais sentido, mas não é o caso. Não, faltou criatividade. O Farioli tinha que jogar criatividade contra força. Também, não é? Já se sabia, uma equipa de Premier League tem atributos, mesmo que seja das piores. Agora, em relação ao antijogo, houve antijogo, mas não foi muito grave. Achei muito mais grave no Alvalade. Mas houve antijogo. O Moreirense fez antijogo. True. Em relação ao Palhinha, também não faz sentido. Palhinha com Varela ainda era pior do que o Rosário com o Varela. Foda. Mas não é o caso. Tens Gabri Veiga, Rodrigo Mora no banco, jogadores capazes de desbloquear e abrir espaço num jogo muito fechado, mas preferes manter a consistência defensiva do que tentar ganhar o jogo. E já não é a primeira vez esta época que isso acontece. É de relembrar que o Farioli é italiano, país onde se pratica um estilo de jogo mais defensivo e em que se privilegia sempre não sofrer golos. Talvez seja essa a razão, talvez não. O que eu sei é que no Porto não se joga assim. No Porto é ganhar sempre, seja contra quem for e onde for. Até o Farioli perceber isso e até começarem a existir inovações na primeira fase de construção, estarei sempre receoso. Adiciono que, na minha opinião, o Francisco Moura não tem qualidade para ser jogador do Porto e espero que essa posição seja reforçada em janeiro. Rosário não tem qualidade para ser titular no Porto. Acho que com o Varela justifica-se, por exemplo, justificava-se na Inglaterra. Mas depois, a perder desde os 19 minutos, pá, puto, tens que o tirar o mais rápido possível. Um deles tem que sair. E meter o Rosário a meio de um jogo totalmente dominado e controlado contra o Benfica, foda-se, por amor de Deus, e no Dragão. Uma opção, mas a não ser que jogue a médio defensivo para descansar o Varela. Ok. Não quero voltar a ver Rosário no 11 do Porto. A baixa de rendimento do Froholt tem uma razão bastante evidente, precisa de descanso. Finalizando, devia ter descansado contra o Celuricense, eu falei disso no podcast. Finalizando, gostava de ver um jogo com Gabri Veiga e Rodrigo Mora em simultâneo. O Mora jogou a época passada toda a jogar a extremo esquerdo e tendo em conta que o Borja Sainz não tem oferecido muito com bola, gostava de ver o Mora de um lado, o William do outro e Gabri Veiga. Continuo com o bom trabalho, um abraço, ok. Ver o Mora a extremo e não a médio do lado esquerdo. Como adepto portista, a única preocupação é perceber se o Farioli estará disposto a mudar um pouco a transição defensiva para o ataque. Tapar Varela tem dificultado um pouco o processo, terá de haver alternativa de outras formas nessa primeira fase, mas ele corrigiu. Ele, por exemplo, contra o Nottingham Forest corrigiu posicionalmente o Froholt e o Rosário. E resultou. Melhorou um bocado. Também fico um pouco de pé atrás, porque o Farioli parece ter demasiado respeito de equipas mais fortes que o habitual. De resto, sabemos que não iremos ganhar sempre e nem sempre com boas exibições. Podiam fazer o roda-bola com equipas da segunda Liga. Foda-se. Podias ir para a puta que te pariu. Foda-se, what the fuck. Eleições do Sport Lisboa e Benfica. Respondendo à pergunta do Nuno. Quem votou em Vieira tende a dividir... Aí é com caralho que a puta, mano. Dividir-se em duas abordagens. Por um lado, existem aqueles que, apesar de tudo, reconhecem em Vieira alguém que ganhou títulos pelo Benfica e que incutiu uma cultura de vitória e veem o Rui Costa como uma continuidade desse modelo, um Vieira 2.0. Mas com o Vieira 2.0, caralho, o Benfica, até o próprio Rui Costa diz, ao menos tirámos o Benfica do tribunal, caralho. Foda-se, mano. O Vieira foi apanhado pela PJ e não foi condenado, mas tens uma data de merda, mas tens gajos presos porque andavam a pagar a jogadores para não estarem à baliza, mano. E para levarem expulsões, mano. E fazerem autogolos, puto. What the fuck? Nem vamos falar dos negócios todos, certo? Nem vamos falar das mitragens todas com a empresa do Bruno Paixão. Foda-se, meu. É importante não esquecer. Nem vamos falar dos e-mails, certo? Há gajos presos por terem roubado os e-mails, não por cozinhar, mano. Foda-se, mano. Olhar com o Rui Costa, a sequência do Vieira é gravíssimo. Porra. É importante não esquecer que o próprio Vieira chegou a dizer: nos 50 votos ninguém me bate a mim e ao Rui. Essa frase pode bem traduzir o peso que o Rui Costa ainda tem, junto de uma parte significativa dos votantes de Vieira, o que poderá desequilibrar a balança a seu favor. Portanto, gente de merda. Contudo, há também os adeptos que querem uma verdadeira mudança e que, por princípio, não votarão em Rui Costa, independentemente da alternativa, porque é uma vergonha. Respondendo à pergunta do Zola, que se tivesse votado em Vieira e analisando tudo o que se passou nos últimos 4 anos, não votaria Rui Costa. Rui Costa transmite-me pouca confiança, ora aí está, e credibilidade enquanto presidente para assumir plenamente as rédeas do Benfica. Por isso, neste contexto, o meu voto seria pela mudança. Claro, portanto, Luís Filipe Vieira nunca na puta da vida e Rui Costa também não, porque é uma vergonha. O meu voto iria para João Noronha Lopes. Pois está bem, mas o gajo fala bué da mal. O gajo nas entrevistas, o gajo a comunicar, baba-se todo. Pá, parece o Varandas, mano. O Varandas quando também era assim.
E depois ganhou calo e melhorou. Mas para ganhar eleições tens que falar uma beca melhor, pá. Estado atual do Porto. Eu percebo a ideia dele, estás a ver? Eu só acho é que, tipo, foda-se, a continuidade entre Luís Filipe Vieira e Rui Costa, puto, eu acho que isso é far-fetched, mano. Foda-se, o Benfica precisa de rasgar com o Luís Filipe Vieira. Tanto que o Luís Filipe Vieira rasgou o Rui Costa, certo? O Luís Filipe Vieira foi autocrítico do Rui Costa quando ainda não tinha a situação resolvida. Estado atual do Porto. Como adepto do Sport Lisboa e Benfica, parece-me evidente que o Farioli já começa a ser lido pelos treinadores. Aos poucos começam a surgir dificuldades frente a adversários mais fracos em termos qualitativos. O modelo de jogo Farioli está bem identificado, laterais a jogar por dentro para criar superioridade numérica no meio campo, extremos bem abertos para evitar congestionamento nos corredores, e trabalho tático, e no meio também, e trabalho tático nos underlaps dos laterais. Contudo, essa abordagem começa a tornar-se previsível. A derrota frente ao Nottingham Forest também da semana também deixou marcas. Foi um jogo mal conseguido pelo Porto e é inegável que a equipa devia ter feito muito melhor contra uma equipa com apenas 5 pontos em 9 jogos. Há motivos para preocupação. O Porto precisa de reagir e mostrar muito mais. Perder 3 pontos daquela forma é inaceitável. Eu acho que é mais aquela coisa de vamos ver agora contra o Braga e contra o Famalicão. Depois, ao defrontar uma equipa competente que se adiantou cedo no marcador, tudo se complicou. Não é ainda motivo para alarme, mas é claro que algo precisa mudar. True. Mas não é motivo para alarme. Se o Porto continuar a ser previsível e a repetir erros, a longo prazo as coisas podem não correr bem, mas a turma azul e branca. Ok, está bem. Gosto. Se tivesse €1 por cada lateral vindo do Tugão que tivesse posto o Yamal violentamente no bolso, teria €2. Não é muito, mas o facto de ter conseguido já 2 vezes é estranho. Essa do Pinto da Costa todo o portista conhece. Eu votei no Manteigas, 50 votos, e estou a ponderar não votar na segunda volta. Caso vote, é evidente que será para Jerónimo Lopes. Vai votar, homem. O Zola percebe muito mais de bola que os outros dois. Mentira. Ter alguém a dizer que ficou surpreendido com o Benfica ter sido massacrado em St. James Park, isso sim é novidade para mim. Mas eles não foram massacrados, puto. Eles foram massacrados depois do 2-0. O 1-0 era injusto ao intervalo e o 2-0 até foi uma beca farfetched com um gol de merda. Com um erro do Benfica. Foda-se, vais sofrer aquele gol contra o Alverca. Aquilo é ridículo. Surpresa para mim foi ver o jogo que o Benfica fez contra o Chelsea. O Benfica devia ter empatado ou até vencido o Chelsea sem a sua estrela e com a atualidade daquela equipa. Agora o Newcastle é muito superior, na minha opinião, ao Chelsea. Já sabia que eles iam ser massacrados e uma vitória lá lá era uma realidade. Pronto. Aprendeu a ver bom, mais ou menos. Porque o Newcastle também tem estado na merda. Ganhou agora 2-0 ao Tottenham, mas o Newcastle não tem nada de famoso. E o Chelsea agora baixou também com as lesões, mas teve um início de campeonato muito bom. Mal, também estão os capítulos do vídeo como faziam antes, não sejam preguiçosos. Já deve estar. Eles metem sempre. Oh. O Nottingham tem uma excelente equipa. O ano passado ficaram a pouco de ir à Champions. True. E este ano vão à Liga Europa sequer? Não. Para esta época não perderam nenhum jogador basicamente. Aliás, ainda reforçaram bem a equipa. Não têm estado a jogar bem, o que é verdade, mas é uma equipa com muita intensidade em relação à Liga Tuga. True, isso é verdade. E não acho irrealista este resultado mesmo com o Porto em bom estado. Não. Desculpa lá, a perder 1-0 desde os 19 minutos tens que fazer muito mais e querer fazer muito mais. Foda-se. Basta ver o que fizeste por não estares a ganhar contra o Moreirense e o que fizeste por não estares a ganhar contra o Benfica e contra o Nottingham Forest. E vês claramente que há aqui uma predisposição do treinador a olhar para camisolas e para qualidades de equipas e para medos de perder. Perderes em Nottingham Forest já estavas a perder, por isso foda-se a risca, caralho. Perder contra o Benfica era mau, mas a possibilidade de ganhar era magnífica. O Sporting tinha acabado de empatar com o Braga em casa. Ficavas tipo a 5 do Sporting, a 7 do Benfica. Ou lá o que era. Foda-se. Enfim. Atualmente o Sporting é a equipa que está a jogar o melhor futebol. O Porto foi nas primeiras 5 jornadas. Mentira. O Sporting nos jogos grandes, mano, fez um bom jogo contra 10 contra o Marselha. Portanto, puto, mano, eu não vou por aí. Acho que o Zorlac devia ser treinador do Porto. Epá, não. Deixa lá o Farioli é muito melhor. Campeão Sporting. Rumo ao tri. Pá, está bem. Concordo contigo, mano. É acreditar até ao fim, mas puta que pariu a nossa vida. Ok? Não digo mais nada. Preocupação com os resultados do Porto? Depois de Braga e Famalicão, o Porto jogou com todas as equipas na parte superior da tabela e só tem um empate, ganhando na casa do bicampeão. Gostei do Forest? Claro que não. Mas aí não é o Porto que me preocupa, é o futebol português. Tanto Benfica como Porto pareciam equipas de terceira divisão num jogo da taça contra um grande, e o Forest, não sendo uma equipa de Champions, tem um orçamento de 280 milhões e a jogar em casa com um treinador novo a querer mostrar serviço. Mas sim, teve receio e o Rosário foi jogar o jogo do Forest. Devia ter ido para a técnica e não para a fisicalidade. Exatamente, mas o budget vale o que vale. Porque a gente já ganhou equipas várias vezes e já jogámos muito bem, mas tens é que querer. Aqui não é o que consegues fazer, é o que é que queres fazer.
que é que te dispões a fazer. E a partir dos 19 minutos, a predisposição para fazeres alguma coisa é muito pouca. Não conseguir é uma coisa. Não mostrar querer para tentar conseguir é muito mais grave. E isto já começa a ser um padrão. E mais cedo ou mais tarde os portistas vão entender o que eu estou a dizer, caralho. Porque já há alguns que já entenderam. Porque me parece óbvio. Não estou a dizer que ele não deixe de fazer essa merda. Mas tem que deixar, para o bem do Porto. Acho que faltou muita coisa no tema Porto, principalmente no jogo com o Moreirense. Alguém me consegue explicar os tempos do VAR em lances óbvios? Tempos do VAR? Como assim? Por que motivo há VAR para aquele lance do Samu e no gol do Gol? Por que motivo não há repetição em linhas no gol anulado ao Veiga? O lance do Samu ele bate-lhe com o pé, mas não me parece haver nada. O lance do Gol é por possível falta do Frohold. Mas isso o VAR tem que verificar esses lances. É potencial penalti, sempre que é gol tens que verificar tudo. A cena do Veiga não... Mano, está claramente fora de jogo, não é? Acho que nem precisa de linhas, aquela merda. Por que razão não se dá amarelos em leis de vantagem? Em leis da vantagem. True. Isso foi o comentador que disse. Eu acho que o comentador se equivocou. Porque quando é amarelo e o jogo segue, é amarelo na mesma. Eu acho que foi o comentador que se equivocou e enganou aqui o Nuno. Acho eu. Eu lembro-me do comentador dizer isso e também fiquei a dizer, Tony, o que é que está... What? Isso não é o protocolo. Não é do género. Fez falta para amarelo, mas seguiu, então não leva amarelo. Não, puto, tem que levar o amarelo. Acho que é assim, não é? Para quando em direto as comunicações do VAR durante as decisões. Olha, puto. O Sporting votou a favor disso. Por que motivo não há VAR no lance do Gabriel Veiga isolado? Fora de jogo? Mano, é claramente fora de jogo. Basicamente, a vitória do Porto em Moreira é daqueles jogos que ganham campeonatos, porque aquele foi claramente um jogo para perder pontos e não aconteceu. Se não perder pontos com o Famalicão e Braga, o resto do calendário é bem mais simples até à segunda volta. Em relação ao calendário dos três grandes, o Porto já jogou quase todos quase contra todos da tabela de cima em relação ao Benfica e ao Sporting. E mesmo assim, está em primeiro com um empate. Essa da bomba do Pinto da Costa até estou admirado vocês não saberem. Já não me lembrava. Sérgio é do Benfica, certo? Não, acho que não. Atenção. Obrigado pela atenção. Este promete. Que início. Perfeita normal 2000. Atenção. Obrigado pela atenção. Queria só deixar o meu comentário às prestações do meu Porto. Ora bem, na taça contra o Circense entramos com 17 titulares, visto que era uma equipa que é muito acima do Nottingham Forest. O Sencolhoni mantém-se coerente, até admira ter convocado o Mora. Contra o Colosso inglês, pensando eu que o plano era rodar a equipa, entramos com o melhor 11 e os Chepes sem treinador marcaram-nos tantos golos como todas as equipas juntas da Tuga até este momento. A equipa estava toda arrebentada e notou-se uma beca ao físico dos últimos 20 minutos. Mas também o 2-0 pesa, não é? Ou estava-se a cagar para o jogo. Mais valia ter ido a equipa B. Contra o Cónegos, redimiu-se. Entendeu que o Mora tem chamas nos pés. Jogo difícil, mas gostei da alternativa do 4-2-4. Falta o de Jong, true, sem dúvida. Enfim, sem dúvida que o Sencolhoni joga sempre pelo seguro. Pode ter uns colhões do tamanho de ervilhas, mas tem tido resultados e é o que se quer. Cumprimento bem, eu adoro este gajo, mano. Eu votei Vieira. Ele não foi considerado culpado. Além disso, foi uma pessoa importante para o Benfica. Para estas eleições vou votar no Noronha Lopes e este Rui é um banana. Eu preciso de relaxar uma beca agora. Boas, quem votou Vieira foi votar Rui Costa, vai votar Rui Costa 200%. Ok. Quanto ao jogo do Benfica contra o Newcastle, o Benfica conseguiu dividir o jogo na primeira parte, tendo duas excelentes ocasiões para meter a bola lá dentro. Não conseguiu e sofreu. A partir daí o jogo morreu para o Benfica. Não, eu acho que morre no 2-0. E valeu um turbine às Champions para não sairmos goleados. A segunda parte do Benfica foi completamente deplorável, não se entende, ou melhor, até se entende, conhecendo-se o Mourinho no sentido de enviar uma mensagem à direção, porque é que só houve uma substituição no jogo todo pelo Benfica. Posso ser eu do Porto, eu juro que sou isento, podem fazer entrevista e tudo. Para a malta que votou Vieira, acho que há várias opções nessa segunda volta. A mais óbvia diria que é votar Rui Costa. Parece-me piada. Também acredito que haja muito velho do Restelo, dos 50 votos, que agora não levanta o cu do sofá para ir votar porque só foi pelo Vieira. Mais aqueles gajos dos 20 cartões. True. E por fim, acho que podem existir alguns que não querem lá o Rui Costa, nem por nada, pela forma como foi para lá e por todas as coisas que o Vieira já disse do Rui, etc. True. Portanto, é um bocado imprevisível essa parte para onde é que vai o pessoal do Vieira, mas também cheira que possa dividir-se de uma forma equiparável e aí não fará diferença na distância entre um e o outro. Visão de um portista a este episódio e vamos por pontos. Primeiro,
Fiquei chocado com as eleições do Benfica, pensei que com tanta gente a votar iria haver uma mudança, tal como aconteceu felizmente no meu Porto. Mas os benfiquistas, e aqui concordo com o Nuno, são muito conformistas e preferem ficar como está do que arriscar. Acho que quem foi estúpido o suficiente para votar no Vieira, agora na segunda volta vai votar no Rui Costa porque não quer a mudança, ou então o voto no Vieira significa uma não confiança neste e, portanto, João Noronha Lopes. Ou seja, não acho que seja todos vão votar num ou no outro, tal como acontece com quem votou no Manteigas, tanto vai votar no João Noronha Lopes como no Rui Costa. O Porto não está a jogar nadinha os últimos 4 jogos, não vão ganhar nada. Para quando um adepto do Porto aí, um do Sporting que pouco ou nada percebe de futebol e 2 lampiões, não está muito equilibrado. Pá, eu já expliquei isso, pá, eu acho que o pessoal não entende, é um bocado a cultura desportiva que é uma merda em Portugal e o pessoal depois, pronto, olha para os formatos das coisas e acha que as coisas têm um formato de merda. Pronto. O formato que eu queria nem sequer era este. Portanto, yeah. Alguém dizia que a diferença entre Kendo e Katama é do dia para a noite e que um é muito melhor que o outro, pode até falar bem de futebol, mas pouca noção tem do que é dominar uma simples bola num relevado. Este gajo é moçambicano. Este Ricardo Jesus é moçambicano. A única pessoa que eu conheço que compara o Kendo ao Katama é a minha mãe. Porquê? Porque é de Moçambique. Moçambicana e, como tal, adora o Katama. Quando o Katama enterra o Benfica, lá ela me liga: estás a ver? Da minha terra. Caralho, pronto. E mais, não é medo da mudança, é medo que acontecerá no Benfica, ao Benfica. Toda a gente sabe que há uma teia de corrupção, máfia e mentira no seio de Vieira e, por consequência, Rui Costa. Eu percebo porque estava lá na direção, mas não me parece. Uma pergunta: aos votos dos sócios com mais tempo, como sócio, têm mais votos do que um sócio recente? Têm. No caso do Benfica, sim. E se sim, isto só acontece no Benfica ou acontece em mais clubes em Portugal? No Porto, não. No Sporting, pá, ou um voto conta apenas como um. No Sporting eu não sei como é que é. Eu acho que existe discrepância, mas não é muito grande. Acho eu. Ou só se pode votar a partir do... Pá, não me lembro. Também acontece darem mais votos aos associados mais antigos, mas não são 50 votos como é no Benfica. Creio que no Sporting os sócios mais antigos têm 18 votos. Ora, aí está. Como benfiquista, podiam perder todos. Acho que todos se juntaram para votar no Rui Costa para escapar ao Vieira e nesta segunda volta haverá surpresas. Só fiquei triste por ver os sócios a votar mais no Vieira do que no Klopp. Mentalidade perdedora. Por mim não consigo entender enquanto benfiquista que quer mudança. Como é que as pessoas votam no Rui Costa depois de 4 anos miseráveis dentro das 4 linhas? Só porque se chama Rui Costa e que trouxe Mourinho no último mês antes das eleições não faz sentido nenhum. Muitas pessoas que tinham 50 votos não refletiram bem em quem votar e votaram só pelo nome. Acho ridículo. Pessoas que votaram em Rui Costa ou Vieira têm problemas cerebrais, só pode. O meu Benfica precisa de mudança urgentemente. Ganda rei. O Nottingham não ganha a ninguém na Premier League. O que era na Premier League. E era o que aconteceria ao Sporting, Benfica e Porto a jogar lá. Não. Não me venham com essa merda. Somos equipas para descer de divisão na Premier League, mano. Foda-se, por amor de Deus, mano. Foda-se. Caralho, mano. O plantel do Nottingham só vale o dobro do plantel do Porto. E o Zorlac, sendo sportinguista e dizer que o Nottingham não é uma equipa de Champions, é mesmo hilariante. E não é. É simples. Ok? Para o Nottingham ser uma equipa de Premier League de Champions, não é ter sido a época passada, é ser esta época. Eles, esta época, nem sequer são uma equipa de Liga Europa. Pela Premier League. Não estou a dizer que não seja uma das equipas mais fortes na Liga Europa, porque pronto, vem da Premier League, é óbvio que isso é verdade. E cuidado com os budgets, porque há muitas equipas com muito mais budget do que o nosso, que são muitíssimo piores do que as nossas principais equipas. Foda-se. E o Porto é a melhor equipa a jogar à bola das 3 melhores que nós temos atualmente. Eles não jogaram com o Benfica ou com o Sporting, que não faz um jogo de jeito contra os grandes, ou o Benfica que está na merda. Em relação ao Farioli, como portista, quer dizer, no Dragão não dá mal. Foda-se. Em relação ao Farioli, como portista, gosto muito dele, mas não tenho vindo a gostar da abordagem demasiado conformista nestes últimos jogos mais difíceis. Percebo quem diz que neste jogo do Nottingham perdemos com 2 penaltis, mas a realidade, e também vi isto no jogo do Benfica, é que o Farioli mostrou pouca ambição. Ora, nem mais, caralho. É óbvio, caralho. E é criticável, caralho. Também pode ser por estar minimamente confortável na Liga Europa e não querer arriscar, estando em primeiro no campeonato, a perder em casa contra o Benfica. Gostaria de... Mas é ao contrário. Ele pode arriscar perder em casa contra o Benfica.
Porque ele tem margem para isso e essa vitória dá uma bagagem do caralho, porque mais cedo ou mais tarde podes te foder com o Moreirense, que não te fodeste por acaso. Essas oportunidades não se deixam passar. Gostaria de ver mais vontade de ganhar e não ter de ver Varela Rosário em campo ao mesmo tempo em jogos que temos claramente qualidade para ganhar, só me apetece enfiar garfos nos olhos. Ou em jogos que já estás a perder. Desde os 19 minutos. Foda-se. As eleições do Benfica são um reflexo. Mano, este gajo, claro, caralho. As eleições do Benfica, não é que o Farioli não seja incrível. Foda-se, mano. Mas isto é claramente um ponto a apontar e grave. Não é? 1 a 5 anos sócio 3 votos, 10 a 25, 25 votos, mais de 25 anos 50 votos. Isso é no Benfica. A primeira equipa a causar dificuldades ao Porto não foi o Salzburgo, foi o Nacional no Dragão. Calma. Ok? Eu percebo, conseguiu na segunda parte dividir o jogo no Dragão. Mas a equipa mais próxima de marcar golo ainda assim era o Porto. Estava muito mais próximo o 2-0 do Porto do que o 1 igual para o Nacional. E o Porto fartou-se de falhar golos nesse jogo. Mas, entendo, o Nacional dividiu o jogo com o Porto como... Mas não foi propriamente criar grandes dificuldades. Foi conseguir dividir o jogo. O Sporting também dividiu o jogo com o Porto. O Porto, quando marca o golo em Alvalade, há 15 minutos que não passava do meio campo. Foda-se. Esses portistas, em vez de darem a opinião deles como portistas, que notoriamente não têm acento. Okay? As palavras só têm acento na última, penúltima ou antepenúltima sílaba. É o que se pede. Ficam a reclamar que não há um comentador que seja portista. Mãe do céu, é isso que vos estão a pedir, darem a vossa opinião como adeptos do clube e certamente vão ter o vosso ponto de vista no podcast. E sinceramente, quem diz que não percebem de futebol neste podcast são simplesmente clubistas e notoriamente... Dá para ver o tipo de contribuição que dão para a atual e futura geração do nosso futebol. Parabéns a todos os envolvidos, abraço a todos e na próxima época se adicionar um representante de cada equipa da primeira divisão portuguesa seria perfeito. Este gajo é o rei, caralho. Ganda rei. Tem que responder a este gajo. Rei. Boa noite, meus senhores. Ver um gajo do Sporting opinar sobre noites europeias do Futebol Clube do Porto dá-me risinhos. Porquê? Risinhos porquê? Os portistas estamos tranquilos. Ah... Sabemos que já fomos buscar 3 pontos a Alvalade, Barcelos e Moreira de Cónegos. True. Estão mortinhos por falar em crise, mas façam uma coisa. Peguem nessa narrativa, embrulhem em papel de prata e meta no rego do do S. Pá, não sei. Viva o Futebol Clube do Porto. Concordo com o gajo. Falar da narrativa de crise e o caralho, isso é para vender jornais, é para arranjar, isso é para palhaçada. Isso faz lembrar aquele ano em que o Sporting estava na merda, em quarto, e o caralho, nem à Champions fomos, e os jornais não sei quê, Amorim, não sei quê, contestado, e se Amorim fica, Amorim por um fio e o caralho, não havia um Sportingista que quisesse o Amorim fora. É mesmo os jornais a arranjar merda. Lembram-se dessa merda? Os Sportinguistas vão se lembrar dessa merda. Notório tem acento, notoriamente não, exatamente. Nos advérbios de modo normalmente ficam sempre sem acento porque a palavra fica demasiado grande e não perde o acento. Como não votante do Rui Costa, ainda não percebi este ângulo de são todos uns burros por votar no Rui Costa. Foda-se, ainda não percebeste, caralho. Foda-se, vou-te já fazer um paint, caralho. É basicamente dizer, eu sei melhor que todos os outros porque eu tenho esta opinião e os outros outra. Não, mano. Não é uma questão de eu tenho esta opinião e quem não tem esta opinião é burro. Não. É completamente diferente. Há variadas razões para eleger Rui Costa. O pessoal é que acha que os projetos são para ganhar imediatamente. O Sporting foi mais competente nestes 5 anos que os outros 2 e só um ganha. Futebol é isto, Benfica não tem obrigação absolutamente nenhuma de terraplanar o campeonato português e isto não é a Bundesliga. Ok? Vamos por partes. Rui Costa. Certo? Tens 2 tipos de problemas gravíssimos. O primeiro problema é uma questão de comunicação acerca da verdade esportiva. Nem quando teve razão no lance do Mateus Reis conseguiu comunicar assertivamente. Já fez uma data de condicionamentos gravíssimos, recentes. Não vamos falar, por exemplo, do amarelo do Dedic.
num jogo em que o Rios podia e devia ter ido para a rua aos 45 minutos e o árbitro poupou. Não vamos falar pela compilação de lances do Calimero, no Dragão, num lance em que o Benfica podia e devia ter tido um penalti contra no lance do Denis Gul. Não estou a dizer que fosse um 6-0, mas podia muito bem ter sofrido um penalti contra, portanto não havia lá nenhum árbitro para roubar o Benfica, e fez uma compilação com lances que foram falta, que deram amarelos para os jogadores do Porto, e etc. Portanto, logo aí, se não tem uma comunicação assertiva para a verdade esportiva no nosso futebol, é uma pessoa sem caráter, sem educação, sem seriedade para ser presidente de um dos principais clubes. Simples. Mas os outros também não são. Estamos a falar do Rui Costa. Não é? Mas este é um filho da puta, mas o outro também. Um filho da puta é um filho da puta. E aqui não é, mas eu tenho uma opinião não sei o quê. Não. Não tem nível para ser presidente de uma instituição com a grandeza e importância do Benfica. Simples. É vergonhoso. Este comportamento para condicionar os árbitros e o caralho é vergonhoso. Vê lá se ele meteu no Twitter do Benfica o lance do Denis Gul. Não meteu. E está a falar o gajo que acha perfeitamente normal o penalti agora, que toda a gente diz que não é penalti, acho perfeitamente normal ter sido marcado o penalti contra o Tondela, e 3 penaltis num jogo. Se são penalti, até podiam ser 7, estou-me a cagar. Isso para mim é conversa de merda. Se é 3 ou 5 ou 7, estou-me a cagar. Se é penalti, é penalti. Por isso, foda-se. Depois, o outro problema está relacionado com o planeamento desportivo. Ok? O Rui Costa faz um planeamento desportivo em 4 anos. Certo? Certo. Nesses 4 anos, tem 2 vezes plantéis desequilibrados. Toda a gente consegue ver que este ano ficou sem Di Maria, sem Amdouni e sem Aktürkoğlu para ir comprar o Luque Bacchio. Há uma escassez de extremos óbvia. Vendeu o Koksu, trouxe o Sudakov depois, demasiado tarde, já com as pré-eliminatórias das Champions fechadas, que eram importantíssimas para o futebol português e para o Benfica. Certo? E tem uma escassez de médios criativos. Podia ser um bocado mascarada se não tivesse uma escassez de extremos, porque podia estar o Orsnes a jogar no meio em vez do Rios com o Sudakov. Pronto. Mas tem claramente uma debilidade do plantel e um plantel desequilibrado. Certo? E também teve um plantel desequilibradíssimo quando vendeu Gonçalo Ramos e deixou sair, e bem, porque não havia como segurar o Grimaldo, porque não quis renovar, e foi comprar o Jurasek, o Bernat e o Picanhas. A renovação do Schmidt eu dou de borla, porque dava todos os indícios de que o Schmidt era para renovar, fez um primeiro ano excepcional, principalmente até à saída do Enzo, mas mesmo depois da saída do Enzo, o Benfica foi muito longe nas Champions e o caralho, e era campeão anunciado em janeiro, praticamente. Então essa renovação até dou de borla. Mas a aposta no Lage não funciona, a manutenção do Lage também não funciona, a preparação deste plantel não funciona, certo? Pronto. É óbvio. Portanto, está aqui. E é um gajo que foi buscar, provavelmente, o treinador português mais mediático que existe para salvar a sua pele a um mês de eleições. Com o dinheiro do Benfica. E acho que ainda o salvou. Portanto, isto que está aqui é inadmissível para um clube como o Benfica, na minha opinião. Diz assim, velho, mas ao menos não é um criminoso como o Luís Filipe Vieira. Está bem, concordo, ok? É superior. Correto? Mas está a falar o gajo do Sporting que sempre gostou do Rui Costa. Tanto como jovem nas escolas do Benfica, porque eu lembro-me dele no Benfica, lembro-me dele na Fiorentina atrás do meu Batistuta, lembro-me dele no Milan e segui a carreira dele, atentamente, e na seleção, que era uma máquina, um jogador de incrível, apesar de só ter 2 campeonatos na carreira ou caralho. Portanto, era um jogador incrível. Foi um jogador que foi o melhor jogador da Série A quando o Zidane estava na Juventus e ganhou a Bola de Ouro. Era um jogador que os portistas gostavam dele, que os portugueses gostavam dele, sportinguistas, benfiquistas, era acima do clubismo. E foi um jogador que acabou a carreira no Benfica, que perdeu dinheiro para vir acabar a carreira no Benfica e o caralho, e que tinha o respeito de toda a gente. Portanto, isto não é quem sabe sabe e quem acha os outros são burros e o caralho. Não, mano. Quem vota Rui Costa é quem acha que uma comunicação desrespeituosa e violenta e completamente ridícula, ok? Que envergonha o Benfica, é condizente com o seu clube. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, cuidado com estes planeamentos desportivos. Porque comprares um Rios que não é consensual e que custou 27 milhões de euros, isso pode acontecer a qualquer treinador, a qualquer presidente, escolher um jogador e depois não se adaptar e não dar. Percebes? Não é o Rios.
Agora, fazeres um plantel que tem escassez de extremos ou de médios criativos, isso é grave. E trocares um defesa esquerdo titularíssimo, quando perdes um Gonçalo Ramos em que os dois tinham mais de 70% da contribuição dos golos do Benfica, por um Picanhas, que tinha características totalmente diferentes do Gonçalo Ramos no esquema do Schmidt, e por dois defesas esquerdos em que um não sabia dar 2 toques de uma bola e o outro tinha as pernas todas fodidas, estava todo fodido em termos de saúde, e ainda hoje não está bem, pá, por amor de Deus, não é? Aí já estamos um bocado no... Já parece o Varandas a mandar fora o Bas Dost e o Rafinha porque tinham ordenados escandalosos e a contratar o Bolazzi, o Fernandinho e o Rezé. Aí é tipo do género, what the fuck? Está a ver? Isso não é comprar um gajo que não deu. É tipo, what the fuck? Está um bêbado a mandar nesta merda. Portanto, isto não é uma questão de os outros são estúpidos. Não ver isto é um facto. Oh velho, mas os outros não dão confiança como alternativa. Tony, se o teu carro não funciona, caralho, tens que arranjar outro, caralho. O teu carro não morreu. Não dá para arranjar, não funciona. Não anda. Não presta. Não funciona. O carro é para andar, o carro não anda. Tens que arranjar outro. Ah, mas o outro também pode dar problemas. Toma a cagar. Eu posso-te garantir que tens que arranjar outro, puto. Pá, ou então arranjas uma moto, ou uma bicicleta, caralho. Ou uma puta de uma trotinete, pá. Mas com o carro que não anda, tu não ficas. É estúpido. Ah, mas eu no outro vou ter que arriscar. Oh puto, e arriscas? Se o teu carro não anda. Mas é óbvio que é estúpido. Foda-se. Eu não estou a dizer que o Rui Costa não venha a ter sucesso desportivo. Não é disso que eu estou a falar. O que eu estou a falar é de comunicação, de postura, de saber estar. E depois, obviamente, de erros que são incompreensíveis. Percebes? Não é um erro como comprar um jogador que não dá. Não é o Rios. Percebes? Pá, isso aí acontece. E, aliás, o Rios, se não der, vendes o gajo quase pelo mesmo preço lá para o Brasil de volta. Pá. Portanto, nem perdes dinheiro nenhum. Isso já fizemos com Cebolinhas e com Biéis e com Picanhas e o caralho. E eles vão para lá quase pelo mesmo preço e está-se a cagar. Pá. Foda-se. Portanto, não. Entendem? Caralho, mano. Estás a fazer melhor trabalho de comentário que o Noronha hoje no debate? Eu sei, puto, o Noronha não sabe falar, caralho. E tem medo de chegar ali e dizer, oh caralho, foda-se, isto é admissível, pá. Foda-se, isto é admissível, esta merda. Foda-se, se fosse o Noronha, rasgava-o de cima a baixo, mano. Foda-se, eu chegava lá com os tweets e o caralho e não sei o quê, e com tudo, mano. Ia com tudo, mano. Ia com tudo, pá. Eu perguntava-lhe que se ele não queria era colinho. Eu, como candidato às eleições do Benfica, perguntava-lhe se o Benfica era uma equipa para ele de colinho. Perguntava-lhe na cara. Perguntava-lhe se o lance da queda do Denis Gul na área do Benfica está no Twitter do Benfica, metido por si. É que outros lances que deram falta e amarelos, o que você quer é colinho. Porque é um incompetente. Eu não quero colinho nenhum. Eu quero justiça desportiva. E depois eu quero ver a cara dos benfiquistas em casa e o caralho. Foda-se. Que é isto, pá? O último que eu vi do colinho era lá para cima, pá. E olha que lá para cima não tem nada a ver com o que se passa aqui. Aqui é de vermelho e branco. Como é que os benfiquistas reagiam a estas frases? Como é que era? Rasgava esse filho da puta todo. Estás maluco ou quê? Foda-se, mano. What the fuck? Esse gajo mata-se ele próprio e ninguém o consegue enterrar nesse clube, mano. Foda-se, mano. Uma vergonha, pá. É uma vergonha. Não me fodam, mano. Porra. E agora, ai não, os outros é que são burros porque votam o Rui Costa. Foda-se, mano. É pior do que burros, mano. Pior do que burro. Foda-se, burros somos todos, às vezes. Isto é pior do que burro. Não me fodam. São pessoas que veem estas coisas e não lhes dão a verdadeira gravidade porque acham que estas merdas são condizentes com os valores do Benfica. Pá, isso é grave, caralho. É pior do que burro. Porra. Isto é envergonha ao clube. Não é não ganhar, caralho. Foda-se. Eu já vi o Benfica em 18 anos a ganhar um campeonato. Do Trapattoni. Foda-se, olha, o clube não ficou mais pequeno. Não foi já? Agora o Benfica transformou-se no Belenenses. Não, isso nunca aconteceu. Foda-se. Tem nada a ver com o ganhar ou não. Caralho, mano.
O André Vilas Boas faz comentários 10 vezes piores do que o Rui Costa a incentivar ódio entre cidades e não há contestação. Já vi merda do Vilas Boas, não é do Vilas Boas que estamos a falar, e parem com essa puta dessa atitude de merda que é, não, o outro ainda é pior, então este até tem que se comer porque o outro ainda é pior. Não é assim que funciona, ok? Nós não funcionamos assim do ponto de vista social. Um ladrão é um ladrão, não é? Mas o outro também roubou. Isso não existe. Este gajo é um corrupto. Mas o outro também é corrupto, portanto não faz diferença. Não, é um corrupto, é um ladrão, certo? Não estou a dizer que o Rui Costa seja corrupto ou ladrão, não é isso, ok? Mas essa coisa do, este é isto, mas não faz mal, o outro também é. Isso não existe em lado nenhum. Por isso parem de ter esse comportamento quando se fala dos clubes, porque isso é uma das principais razões de sermos coniventes, esse tipo de atitude. Então e o teu? Então e o outro? Essa merda é a razão para não sermos exigentes com os nossos, e se não somos exigentes com os nossos, é isto que acontece. É bates recordes mundiais de eleições para deixar uma reta à frente de um dos maiores clubes do mundo com o recorde de eleições. Parabéns, pá. É preciso seres um clube de merda, mano. Na minha opinião, tens de ser um clube de merda. Foda-se. Faz sentido ou não? Pronto. Mas isso é a tua opinião. Pois, está bem. Eu sei. Mas não vale nada. Eu não voto no Benfica, caralho. True. Concordo convosco. Mas é uma vergonha, caralho. E eu, como português, independentemente de ser do Benfica, do Sporting ou do Porto, fico fodido. Porque assim a gente não vai lá nenhum. A gente tem que ser mais exigentes, caralho. Se vocês me disserem assim, velho, mas eu sou um ladrão, eu gosto de corrupção, eu quero é colinho, eu quero ganhar é roubar. Pronto, está bem, puto. Ok, pá, tudo bem. Mas a maior parte das pessoas não pensa assim. A maior parte das pessoas não faz nada de mal na sua vida. Tenta fazer a sua vida o melhor possível e não quer incomodar as outras pessoas nem fazer mal às outras pessoas. Porque somos pessoas normais. Mas no desporto, transformamos-nos numas bestas quadradas. Percebem ou não? E esse tipo de comportamento é o pior. Então eu vi Lisboa. Então eu... Isso é o pior, puto. Que é começas a desculpar a tua merda com a merda do vizinho. Certo? Se a tua mulher, certo? Imagina isto. Tu chegas a casa e a tua mulher está a chupar a pizza a outro gajo. Certo? E tu viras, mas que é esta merda? Foda-se, o que é que eu vou foder primeiro? E depois, a tua mulher vira-se e diz assim, querido, então, mas a mulher do vizinho chupou a pizza a dois ao mesmo tempo. Tu achas essa merda normal? É assim que vocês pensam? Foda-se, mano. Tipo, não se entende, mano. Não se entende. Vocês têm que dar a puta da volta. Vocês são gajos novos e têm que dar a puta da volta. Eu já disse esta merda 1500 vezes, puto. Pensar como pensaram os nossos avós e os nossos pais não chega. Só fizeram merda. Os nossos avós e nossos pais, que são tanto exemplo, tão bom exemplo em tanta merda, no desporto são péssimo exemplo. Se fizermos igual aos gajos, isto não anda para a frente, isto não sai daqui. Entendem? Portanto, o Rui Costa tem comportamentos inadmissíveis e que envergonham o Benfica. Percebem? Ou não? Pronto, está aí. E depois tem erros, como na gestão desportiva, que são incompreensíveis. Não é do género, ganda azar, foda-se, espera aí que o gajo fez merda. Não é isso. É incompreensível. Portanto, tens de trocar de automóvel. Porque aquele não anda. Trocar de automóvel tem risco? Tem. Claro que tem.